E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da GNSS Engenharia, o podcast Serviço Raiz. Eu sou o engenheiro Matheus Genini, esse aqui é o engenheiro Santiago, e a gente vai trazer mais um serviço que nós fizemos para vocês. E aí, Santiago, o que é que você trouxe para o pessoal hoje? Hoje a gente trouxe um serviço do combo rural, da execução do combo rural, e nós trouxemos uma dica, na verdade, né? Uma dica do especialista, né? Uma coisa que a gente faz em todo o serviço da gente, que a gente vê que muitos profissionais eles não fazem isso, tá bom? E se usar este método pode resolver muitas voltas a campo. Então a gente vai tratar aí, né, sobre as efemérides, os usos das efemérides em determinados serviços, a importância das efemérides, não é isso? Então, Santiago, a gente hoje vai, pelo que eu entendi que você está falando, Sim. explicar como o uso dessa pequena correção, Sim. que não é tão difícil da gente conseguir, pode evitar muitos transtornos, né? Voltas a campos desnecessárias que vão gerar custos, que vão acabar fazendo com que o serviço não seja tão lucrativo, não é isso? É isso aí. Então a gente usa desses arquivos, né, das efemérides, e já resolveu muitos problemas da gente, da GNSS Engenharia, de voltas a campos que a gente não precisou fazer por causa do uso dela, tá bom? E a gente vê, conversando com outros colegas, com outros profissionais, a gente vê que não é todos que sabem, né, da importância do uso das efemérides no seu serviço, tá bom? Então é isso que a gente vai trazer hoje. A gente vai mostrar como as efemérides elas ajudaram na obtenção de uma precisão melhor para o ponto, no caso no serviço de georreferenciamento, no caso na execução do combo rural daqui da GNSS Engenharia, tá bom? Então a gente vai mostrar isso, vai mostrar o software, vai mostrar o processamento, né, sem efeméride, processamento com efeméride e onde baixa as efemérides, tá bom? Então, Matheus, muita gente não sabe o que é efeméride. E aí eu quero que você explique para o pessoal aí, né, o que são as efemérides. Vamos ver se eu lembro, né? Tudo que você sabe aí. Vamos ver se eu lembro, se o professor Elmo estiver assistindo aí. Vamos ver se ele vai ficar orgulhoso ou decepcionado, né? É isso aí. Você acabou aí de se informar aí, com certeza que você tá na ponta da língua aí para falar das efemérides. Bom, Santiago, o que a gente sabe é que os satélites eles estão lá geoestacionados não. Eles têm as suas órbitas definidas, não é isso? Sim. Mas essas órbitas elas apresentam erros, como qualquer medição feita apresenta erro. As órbitas do GPS, dos satélites, elas também apresentam erros. E as efemérides nada mais são do que informações que vêm através das mensagens de navegação, me corrija se eu estiver errado, que apresentam essas correções referentes às órbitas dos satélites. Correções com relação à posição e também com relação ao relógio dos satélites, porque a gente sabe que nos satélites são instalados relógios atômicos, relógios com uma precisão diferente dos relógios que nós conhecemos aqui. E isso acarreta erros. Não é mais ou menos assim, Santiago? É mais ou menos assim. Não, resumindo, né, para falar bem simples aí, né, vou falar uma língua bem simples. É como se você tivesse planejado para andar por uma rota, não é isso? Você saiu para andar por uma rota e você planejou fazer isso e na verdade você mudou um pouco a sua rota, não é isso? Então as efemérides, né, é o que você planejou e o que você executou, né, e o que você executou realmente, não é isso? Exatamente. É isso, para ficar uma coisa mais simples, né? Para ficar mais fácil de entender. E essas correções, elas também apresentam precisões. Sim. Ou seja, cada tipo de efeméride apresenta um tipo de precisão atrelada a ela. E quais são os tipos de efemérides? Se eu me lembro,
Tem as efemérides transmitidas, Sim. que são aquelas dos dados brutos mesmo, Sim. as chamadas broadcast efemérides, se eu estiver pronunciando correto, e as precisas. Certo. E aí as precisas elas são as ultra rápidas, Sim. e as rápidas e as finais. Perfeito. Cada uma com sua precisão atrelada. Cada uma ela tem o seu tempo de disponibilidade Sim. e sua precisão atrelada a ela. Tanto a precisão com relação à posição, como a posição com relação ao relógio dos satélites. Não é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, as finais, não é isso? Uhum. As finais aí demoram entre 15 a 20 dias, né? Mais ou menos aí para serem disponibilizadas. A gente vai mostrar para vocês aqui no site como é que a gente baixa, né? Onde é que a gente baixa essas finais. Eu estou aqui com minha pesquinha aqui, Santiago, eu vou dar uma olhada. Ela funciona dessa seguinte forma. As transmitidas, elas são disponibilizadas em tempo real, como eu falei, nos dados brutos de rastreio. Elas apresentam uma precisão de 160 centímetros com relação à posição dos satélites e 5 nanosegundos com relação ao relógio do satélite. As ultra rápidas também são disponibilizadas em tempo real, 4 vezes ao dia. Elas são divididas em 4 partes. Apresentam uma precisão de 10 centímetros e 5 nanosegundos. As informações coletadas são de 15 em 15 minutos. Entendi. Aí as ultra rápidas, existem 2 tipos de ultra rápidas na verdade. Sim. As em tempo real e as que são disponibilizadas após 3 horas, que já apresentam uma precisão um pouco melhor, abaixo do que 5 centímetros, Sim. com relação à órbita do satélite, e de 2 nanosegundos. Também 4 vezes ao dia e com tempo de coleta de informação de 15 minutos. Perfeito. A partir daí, as rápidas e as finais também apresentam precisões de abaixo de 5 centímetros com relação à órbita dos satélites. Sim. As rápidas são disponibilizadas em 17 horas e as finais em 13 dias. 13 dias, né? Exatamente. Tá 13 dias. Eu até falei 15, né? A grande diferença com relação a essas efemérides corresponde ao relógio do satélite, a precisão ao relógio do satélite, que nas efemérides ultra rápidas, como estou vendo aqui, são 2 nanosegundos. As efemérides rápidas, 0,1 nanosegundos. Sim. E as efemérides finais, que são aquelas que são definitivas, abaixo de 0,1 nanosegundos. Ou seja, a grande diferença com relação à precisão posicional do nosso ponto, com a utilização da efemérides, se deve, em grande parte, à precisão do relógio dos satélites. Entendi. Então está relacionado com a precisão do relógio do satélite, né? Exatamente. Bem específico aí. Exatamente. Bem tecnicamente aí. Qual foi sua fonte aí que você trouxe? O nosso mestre Galera, não é isso? Mestre Galera? Exatamente. Monico Galera. Monico Galera. Então é isso aí, tá bom? Interessante essa informação aí. A nível de curiosidade, sim. Essas efemérides elas são controladas pelo DMA, que é o Defense Mapping Agency, e distribuídas pelo IGS, que é o International Geodynamics GP. O inglês está o IGS a gente conhece, que é um serviço global que, através de informações posicionais de diversas estações, englobam essas informações num sistema de referência, não é isso, Santiago? É isso mesmo. O Brasil, essas bases que tem no Brasil são as chamadas redes brasileiras de monitoramento contínuo, que agregam informação ao IGS. Perfeito. Que aula aí sobre efemérides, tá bom? Espero que não tenham falado nada, só o inglês aí que precisa melhorar, Beleza, não, tá ótimo aí. Então é isso aí. Então a gente vai mostrar como isso tudo que ele falou aí tecnicamente, né, a gente pode utilizar no nosso serviço de georreferenciamento, utilizar no serviço do Combo Rural, tá bom? Então vamos partir para a prática aqui, vamos mostrar para vocês
como a gente utilizou as efemérides aqui e onde é que a gente baixa esse raio dessas efemérides precisas aí, para a gente utilizar no nosso processamento, tá bom? Então vamos lá, vamos para a prática. Estamos aqui na nossa pasta aqui do podcast, separamos aqui os arquivos para mostrar para vocês esse processamento que a gente fez, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês é o processamento, tá bom? O processamento sem as efemérides, tá bom? Então a gente vai usar o software, a gente usa o software Topcon Tools aqui, a gente criou um projeto em branco aqui chamado Projeto Podcast, né? Vamos abrir aqui o Topcon Tools, tá bom? Então nós vemos aqui que isso é um software de processamento de dados GNSS, que é o Topcon Tools, né? Já tem atualização aí que é o Magnet Tools, mas vamos mostrar aqui pelo Topcon Tools para vocês, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os arquivos que a gente mediu em campo, tá bom? Então nós vamos lá no podcast GNSS, na pasta do podcast, e vamos importar estes arquivos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos importar arquivos Hynix. Esse aqui é o nosso modelo de pastas, né, que a gente tem aqui. Tem os arquivos brutos de campo do próprio GPS, salvamos os arquivos Hynix. Então lá, o dia foi 20/5/2018, esse levantamento aconteceu em 2018, lá nos primórdios lá do Combo Rural, onde a gente iniciou a trabalhar com Combo Rural, tá bom? Lá em 2018. Então nós importamos os arquivos aqui, tá bom? Os arquivos do nosso serviço, né? Então já tá todos os arquivos aqui, as bases e os pontos, né? Os nossos pontos P, os nossos pontos M. Estão carregando aqui com o tempo. Temos aqui a base da fazenda. Estão criando nossos vetores aí. Vocês que trabalham na área, vocês já devem saber, né? Já devem ter visto isso, esses vetores, que são esses vetores que, né, que processam o ponto, que ajustam o ponto, né, que corrigem os pontos hover, tá bom? Esse levantamento, Matheus, foi feito no método estático. É isso. Então a gente colocou uma base de campo na fazenda, né? E a gente foi uma base de campo rastreando, né? Continuamente. A gente foi nos pontos hover, coletar também, né, os nossos vértices da propriedade, tá bom? Uma curiosidade, Santiago, com relação às efemérides, é porque aqui a gente sabe o nosso transporte de coordenadas para a nossa base de campo, ela pode ser feita através do método relativo estático, como você falou, com um tempo de rastreio elevado, e também pelo PPP, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Você está me perguntando ou foi uma afirmação aí? Não, é porque o PPP, o sistema PPP, Sim. Ele consiste exatamente no processamento das órbitas precisas e relógios dos satélites, o que elimina a necessidade de um segundo receptor para realizar as correções diferenciais. Sim. Ou seja, ele utiliza das efemérides para fazer o processamento sem precisar com que seja instalado seja feito um transporte de coordenadas, como é comum a gente fazer para a nossa base de campo, sem precisar daquela base da RBMC. Perfeito. Ou seja, as efemérides, quando você faz o processamento PPP, elas já estão sendo utilizadas nesse sentido aí, entendeu? Isso mesmo, né? Então foi o que a gente fez, né? A gente coletou o ponto da fazenda e corrigiu a gente fez o posicionamento por ponto preciso, ele corrigiu esse ponto no serviço online do IBGE, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos os nossos pontos da fazenda aqui, os pontos P, os pontos M, tá bom? E, na verdade, teve outros pontos aqui também, tá bom? Só que a gente vai usar o exemplo esse dia que ocorreu que a efeméride resolveu, né, o problema de pontos desse dia. Então não vamos colocar mais pontos aí, senão vai encher o nosso projeto aqui, tá bom? Então nós vamos mostrar para você, isso aqui é parte dos pontos que a gente coletou na fazenda, até porque você não vai ver muito pouco ponto M, tá bom? Então, por isso que você está vendo muito ponto P. Tem mais pontos aí, né? Tem, é isso. Tem mais pontos, a fazenda abrange aqui. Mas vamos lá. O nosso objetivo é mostrar essa correção da efeméride, tá bom? Então,
nós temos aqui a base da fazenda. Então, como você falou, Matheus, nós fizemos o PPP deste ponto aqui, né? Então, ela aqui, ó, ela em vez de ser um ponto, no caso, ela vai ser o ponto de controle da gente, tá bom? Então, a gente vai colocar ela como controle aqui. E as coordenadas dela foram essas as obtidas, mas nós temos aqui nossa pasta o PPP, né? Nós temos o PPP aqui na nossa pasta. Nós vamos abrir aqui, ó, arquivo PPP, base. Nós temos aqui, fizemos o PPP na época, tá bom? Com os arquivos. E nós fomos lá no serviço do IBGE fazer o PPP e esse é o relatório do PPP, tá bom? E aqui as coordenadas corrigidas, tá bom? Então vocês que trabalham com o PPP aí já sabem, né, onde nós obtemos as coordenadas aqui. Ok? Então essas são as coordenadas aqui. Então vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir, vamos exatamente fazer esse processo de correção. Então na verdade é essa coordenada que deve ser utilizada, é esta, e nós vamos colocar aqui, simplesmente isso, copiar, colou, não é isso? Ctrl C aqui, nós vamos colocar aqui esta, e nós temos também a altitude geométrica, tá bom? Que é 70,26, estava 70,92, vamos corrigir ela aqui. E as coordenadas, não é isso? Os desvios, tá bom? Então nós temos aqui os desvios, né? É quase uma aula aqui, né, de processamento também, mas não vamos entrar nesse mérito, porque o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como as efemérides nos ajudou nesse levantamento aqui, nesse georreferenciamento. Colocamos aqui, ok, tá bom? Então nossa base aqui já foi corrigida pelo PPP, já fizemos o PPP, já colocamos as nossas correções aqui, isso deve ser feito, tá bom? Nunca, não faça um PPP não processe sem fazer isso, tá bom? Você não pode esquecer isso, na verdade, não pode esquecer do transporte de coordenadas, né? E da colocação do erro do ponto, né? Então cada ponto tem o erro associado a ele, não é isso? Precisão. Uma precisão. Então vamos lá, voltamos aqui ao nosso projeto e agora vamos processar aqui. Então nós temos aqui, ó, os pontos, né? As ocupações, né? Já estamos aqui com a antena. Vou botar aqui a antena, né? Para não esquecer aqui. Essa antena foi o Hyper SR, tá bom? Colocamos aqui o Hyper SR, já temos com as alturas aqui, vertical, tudo ok, né? A duração da nossa base foi 9 horas e 40, um dia todo de trabalho aí, começou de manhã e foi até mais tarde. Então esse levantamento, na verdade eu fui para campo, mas não foi eu que executei esse serviço dos vértices, eu estava fazendo um outro serviço na área de mapeamento com drones, e eu acabei fazendo essa parte de mapeamento e não na época não foi eu que medi esses vértices, tá bom? Mas eu tava lá. Eu vi. Então, Matheus, antes de processar, eu quero mostrar para vocês aqui onde é que a gente se refere, onde é que o projeto se refere às efemérides, tá bom? Aqui. Então, vamos lá em órbitas, né? Em GPS observação aqui, tá vendo? As órbitas, elas estão transmitidas, tá bom? Então você vai ver depois, né, tá sem desvio, né, tá sem os desvios que a gente não processou. Que são exatamente aquelas que eu falei anteriormente, que são transmitidas, como o próprio nome já diz, nas mensagens de navegação. Isso. Elas vêm junto com os dados brutos do GPS. Isso, que é o caminho que ela deveria fazer, né? Que ela deveria fazer, está planejado para fazer. Exatamente. Não foi a que ela executou, não é isso? Possivelmente. Então vamos lá. Então agora a gente vai processar aqui para a gente ver qual o resultado do nosso processamento aqui. Vamos lá. Vamos processar aqui. Esperar o processamento aqui do Top Contus. Pronto. Processou aqui, né? Indica que está verde aqui que processou, tá bom? Então processou todos os nossos pontos. Vamos ver agora aqui. Nós temos um modelo de relatório aqui. Quem faz o combo rural com a gente sabe, né, que a gente tem dois modelos aí, que é o modelo do CIGEF, que já vem prontinha, né, no padrão da tabela do CIGEF, e um modelo que a gente chama do INCRA, que é um modelo geral com tudo, né, com desvio de cada, com desvio, correção de cada ponto. Para você fazer uma análise do processamento. Uma análise melhor. Né? Esse modelo ele é muito importante se no futuro
Sim. algum problema foi identificado e você quiser revisar os parâmetros utilizados, Isso, é muito então, bom esse modelo. Todos os parâmetros estão nesse modelo aqui, mas vamos usar o do CIGEF aqui, que é só as precisões com as coordenadas dos pontos, tá bom? Vamos lá, vamos abrir aqui. Então essa aqui tá o nome dos pontos e as coordenadas e os desvios. Aqui já tá nesse modelo aqui para a gente exportar para o CIGEF, né? Que é assim que o CIGEF pede, tá bom? Logicamente a gente não exportaria a base fazenda, que é a nossa base de campo, só os pontos, tá bom? Então vamos lá, nós temos os nossos pontos aqui, os nossos pontos, né, ponto M, ponto P, e nós temos aqui as coordenadas. Então esse desvio aqui se refere a esta coordenada, tá bom? Então nós podemos ver aqui que esse desvio aqui é um desvio de 4 milímetros, ok? Então esse ponto aqui, M001, que é um ponto M, ele teve 4 milímetros, 3 milímetros e 0,1 centímetro, né? E 11 milímetros, na verdade, né? Na altitude, né? Então você vê que ele tá ok, essa precisão aí. Então todos os pontos aqui estão ok, varia um pouco a mais, um pouco a menos, tá bom? Só que quando nós chegamos aqui nesse ponto, nós temos esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0897, que teve uma precisão aqui de 1,17 m, né? Isso ou 176 milímetros, é 1,17 e é 14 centímetros aqui, né? E 31 centímetros. E esse aqui no caso, falando de planilha ODS. Falando de planilha ODS, esse era um ponto que, a depender do seu tipo de limite, que no caso ali era cerca, ele não poderia ser usado. Tá bom? Então esse ponto aí a gente teria que voltar para campo e rastrear ele novamente para dar uma precisão melhor. Mas foi o que a gente fez? A gente sabia do poder das efemérides, tá bom? Então, na verdade, quando dá esse problema, a primeira coisa que a gente fala, conversa com o técnico de campo. Vem cá, técnico de campo. Quantos minutos você ficou no ponto? Você viu algum problema nesse ponto? Ah, estava pegando realmente pouco satélite, fiquei mais tempo, mas mesmo assim, né, deu essa precisão, tá bom? Vamos ver quanto tempo ficou nesse ponto aí? Vamos ver aqui quanto tempo. Tirar uma curiosidade. Voltando aqui, ele é o ponto 0897. Tá bom? Vamos lá ver esse ponto aqui, 0897. 0897. É 96. Né? Aqui é o 96. Esse é o ponto 0897. Então, esse ponto aqui foi 27 minutos. Né? Ou seja, você vê que a duração de 10 minutos, 15 minutos, 6 minutos, né? 10 minutos, variou aí entre 5... Esse ponto ficou muito tempo. Só avaliando esse tempo de rastreio em cada vértice, a gente já imagina que o técnico que estava lá em campo identificou alguma possibilidade de erro nesse ponto. Isso. Então, estava registrando poucos satélites. Isso. Que é o que vai influenciar os satélites, mas poderia ser uma mata fechada, alguma coisa desse sentido, não é, Santiago? Perfeito. Então, é isso aí. O técnico tem que ficar alerta sempre ao GPS, observando a quantidade de satélites que ele está pegando. Esse ponto aí foi um ponto de mata fechada, né? Quando eu conversei com o técnico, né, que foi até eu que processei para fazer a certificação, isso foi um combo rural, tá bom? A gente finalizou esse serviço, a gente fez a certificação desses vértices aí e eu conversei com o técnico e ele falou, não, a gente seguiu o nosso procedimento, o manual da engenharia e a gente ficou mais tempo no ponto. Mesmo assim, quando fomos processar, ele não deu a precisão adequada, tá bom? Então, neste caso, mesmo ele ficando grande quantidade de tempo, a gente pensou o quê? Nós não vamos voltar para campo agora. Vamos processar e vamos utilizar das efemérides para tentar ver se essa precisão diminui, se a gente chega a esses 50 centímetros. Se acontecer das efemérides não ajudarem nesse sentido, nós vamos voltar para campo. Então vamos processar com as efemérides, Santiago. Beleza. Para ver se... Então vamos lá. Pessoal, se... Vou até deixar aqui esse em vermelho aqui, né? Para a gente comparar depois o nosso processamento, tá bom? Vamos lá. Então,
Vamos baixar as efemérides. Vamos mostrar para o pessoal onde é que a gente pega as efemérides. Logicamente a gente já tem, mas vamos lá. GNSS Calendar. Coloca aí no Google. A gente sempre faz isso, sempre coloca. Vamos colocar no Google para ver onde chega, né? Como vocês podem fazer também, tá bom? Clicamos aqui nesse site do GNSS Calendar, tá bom? Lembrando que existem outros sites que também fazem o mesmo procedimento, inclusive o próprio site do NGS, que ele é o do IGS, que é quem disponibiliza as efemérides, você pode ir lá. Mas aqui é um procedimento muito mais fácil, mais rápido. E é esse site que a gente usa, a NGS Engenharia usa esse site, tá bom? Então esse levantamento aqui, ó, lembrando a vocês, esse levantamento ocorreu em observações em 20/5/2018, tá bom? Então vamos lá em 2018, 20/5/2018, e aqui está, né, as efemérides do GPS finais e as efemérides finais do GLONASS. Então só é clicar aqui, ó, nós vamos clicar aqui e ela vai fazer o download, tá bom, dessas efemérides. Aguarda um pouquinho esse download, pronto, ela já fez o download aqui, né, e vamos clicar de novo aqui agora nas finais do GLONASS, não é isso? Então, existem as efemérides do sistema GLONASS e do sistema GPS, não é isso, Matheus? Exatamente. Vamos baixar aqui a do GLONASS. Pronto, ela fez o download aqui, tá bom? Né? Mostrando para vocês que fez o download aqui. Mas nós já temos em nossa pasta aqui. Então, na nossa pasta aqui da Engenharia, temos aqui efemérides, tá bom? E nós temos aqui as precisas. E depois de mais ou menos aí 15 dias, que foi aquele tempo que você falou, saiu essas efemérides precisas. Ou seja, a gente teve que se planejar para utilizar essas efemérides, tá bom? Então a gente já contatou o nosso cliente e falou, olha, o serviço pode atrasar um pouco, porque lá é mata fechada, né, e tal, e o ideal é que você esteja previsto na proposta também. Exatamente, isso, tá bom? Então, por isso que é importante você saber, você se planejar antes de ir para campo, tá bom? Isso pode acontecer. E nós conversamos com o nosso cliente sobre isso, né, e nós esperamos esses dias aí para a gente utilizar as efemérides. Então, nós baixamos aqui essas efemérides e agora nós vamos utilizar aqui as efemérides. Então nós temos aqui o nosso projeto e nós vamos aqui no tópico, a gente pode colocar as efemérides. Então nós vamos até mostrar para o pessoal aqui, Matheus, as efemérides como estão, tá vendo? Está rápida, não é isso? E quando nós colocamos arrastar e colocar no projeto, ele já vai no tópico 2, tá bom? Se você estiver utilizando outro software. Então você já vê que já mudou aqui para órbitas precisas. Não, agora vamos ver se o processamento vai me ajudar, vai nos ajudar. Então vamos lá. Nós já mudamos aqui, né? Então realmente elas têm outras, né? Tem as efemérides aqui precisas e agora nós vamos processar de novo para mostrar para o pessoal, tá bom? Então vamos fazer um novo processamento com as efemérides finais, né? Com as precisas finais. Processamos e agora vamos fazer a mesma coisa, exportar nosso relatório para comparar, para ver se realmente as efemérides ajudou, né, auxiliou na precisão desse ponto. Vamos lá, vamos comparar aqui. Eu não estou vendo mais 1 metro em lugar nenhum. Não está vendo 1 metro em mais lugar. Então vamos lá. Então nesse ponto aqui, né, vou até colocar em amarelo aqui para o pessoal identificar bem. As efemérides aqui, ó, de 1,17 centímetros, ele foi para 36 centímetros. Exatamente. 36 centímetros. 36,9. Então, assim, e não houve variação muito grande nos outros pontos, tá bom? E, na verdade, mudou um pouco da coordenada também, tá bom? Então, você vê que mudou até nível de metro aqui, tá? Na coordenada... E faz sentido, né, Santiago, mudar. Isso faz sentido mudar porque a precisão, né? Exatamente. Você mudou informações das órbitas dos satélites, faz sentido que ele, já que é uma informação que está vindo de lá, faz sentido que mude as coordenadas também. Então é isso aí, Matheus. Então, comparando... E aí, fazendo uma análise, eu acredito que as informações estão mais homogêneas, o que gera um desvio bastante menor, né? E tendo uma precisão. Então, nesse serviço, a gente resolveu desta maneira. A gente não precisou voltar para campo. As efemérides, finais, elas resolveram, ajudaram a gente nesse levantamento. E o objetivo desse podcast é esse, né? Então, vamos voltar aqui, né?
Já comparamos. Volta aí pra gente conversar com o pessoal, Santiago. Pronto. Pensando na potencialidade do uso das efemérides, o que é que a gente analisa, Santiago? A gente consegue resolver problemas que talvez precisassem de uma ida a campo, que iria gerar custos. Perfeito. Em escritório, de maneira mais rápida, relativamente mais rápida, porque você tem que esperar alguns dias também. Sim. E com relação a linhas de base, isso pode funcionar como um auxílio, como um complemento, para você ficar menos tempo de rastreio quando as linhas de base ou as obstruções são um pouco maior. Não é isso, Santiago? É isso mesmo. E é aquilo que a gente sempre faz aqui, né? A gente sempre coloca as efemérides. Independente, a gente sempre vai no site, e se não tiver as órbitas finais, as últimas, né? Se for um serviço que... mais rápido, então a gente vai ter lá as transmitidas rápidas, né? A gente vai usar, mas a gente sempre usa as efemérides. Por quê? Porque a gente vê que melhora, né? Melhora o nosso serviço. Como a gente mostrou lá no início, Santiago, das transmitidas para as ultra rápidas, já gera um acréscimo muito grande em precisão. Perfeito. E já está disponível no dia do seu levantamento, então vale a pena, né? Perfeito. Então foi isso aí, foi essa mensagem que a gente queria passar para vocês aí, a importância das efemérides no seu serviço aí do GEL. Nesse caso aí a gente ganhou dinheiro com isso, a gente não precisou voltar para campo, tá bom? Então dinheiro, tempo de ir a campo, né? Então isso influenciou muito, e como você falou em outros casos aí, tá bom? Então é isso aí que a gente queria passar para vocês hoje. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast da GNSS Engenharia, o podcast Serviço Raiz. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que te ajude de alguma forma em algum serviço que você vai realizar. Fica com a gente para os próximos podcasts, acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, GNSS Engenharia, e um abraço. Espero ter ajudado, espero que vocês gostem. Eu sou o engenheiro Matheus e esse aqui é o engenheiro Santiago. Beleza, gente? Tchau. Nos vemos no próximo podcast.